Os relatos médicos, os primeiros coronavírus em humanos foram isolados pela primeira vez no ano de 1937. Dentro dessa família existem variações do vírus, como o SARS-CoV e o MERS-CoV, que são conhecidos pelos cientistas. Eles também chegaram aos humanos por contato de animais, sejam eles gatos, no caso do SARS, e dromedários no vírus MERS. Para diferenciar essa nova variação que surgiu recentemente no início, muitos especialistas se referiam a ele como o novo coronavírus, termo bastante usado pela imprensa. Depois ele recebeu a nomenclatura temporária de 19nCoV, até ter o nome oficial definido, SARS-CoV-2, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, Coronavírus 2. A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deverá ser chamada de Covid-19. O nome da doença resultará das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano que surgiu, 2019. A nomenclatura segue diretrizes internacionais que pedem para não fazer referência a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas. O nome oficial evita a propagação de informações descontextualizadas e que possam gerar violências. O vírus H1N1 em 2019, por exemplo, foi apelidado de gripe suína. Isso levou o Egito, por exemplo, a abater os porcos, apesar da doença ser espalhada de pessoas para pessoas. Em resumo, o Covid-19 é a doença SARS-CoV-2. É o vírus e o coronavírus é a família do vírus a que ele pertence. Bom, antes de falarmos especificamente sobre o SARS, sua origem, causas e consequências, é necessário ter em mente que todo tipo de vírus pertencente à família do coronavírus é composto de RNA em formato de envelope, que geralmente traz consigo doenças e problemas respiratórios bastante variáveis, podendo ir de um leve e simples resfriado para problemas maiores e mais graves, como a pneumonia fatal. Indo ao ponto, não é de hoje que os seres humanos vêm sofrendo com esse tipo de vírus. Voltando no tempo, 18 anos atrás, entre 2002 e 2013, originou-se o primeiro SARS, nomenclatura essa que é utilizada para se referir ao termo Síndrome Respiratória Aguda Grave. Na época, foi um choque para a comunidade científica e o conhecimento que havia naquele ano, pois o genoma identificado não havia em seres humanos e nem em animais conhecidos, o que acabou gerando um surto global em relação às viagens, totalizando 8.098 casos e 774 mortes confirmadas. Bom, mas como o vírus entra dentro do ser humano? Bom, o vírus entra dentro do ser humano por meio do trato respiratório. Já a contaminação é meio diferente e ocorre por meio de 3 etapas distintas, sendo a primeira com o contato ao receptor, a segunda relacionada à glicoproteína e a terceira em relação à proteólise dentro dos endossomos. Tudo isso resultando em destruição e descamação dos alvéolos pulmonares, tendo um prazo de 10 dias para a manifestação dos sintomas. Em relação aos hospedeiros, como eu havia mencionado anteriormente, eram desconhecidos, porém atualmente há pesquisas que sugerem gatos exóticos da China e até morcegos ferraduras, que também são hospedeiros do coronavírus. Bom, se formos comparar o SARS-CoV-1, qual estamos trabalhando agora, com a sua atual mutação que assusta o mundo hoje em dia, não dá nem para comparar. É assustador o número de mortes e contágios 4, 5, 6 vezes maiores à sua primeira aparição. Coronavírus é um vírus da família Coronaviridae que causa uma variedade de doenças no homem e também nos animais, especialmente no trato respiratório. As partículas virais desse vírus, elas são esféricas, com cerca de 125 nanômetros de diâmetro
e que são revestidas por um envelope fosfolipídico. O genoma de RNA de fita simples e senso positivo contém entre 26 e 32 quilobases e está associado a proteínas, formando o núcleo capsídeo, onde as partículas apresentam projeções que emanam do envelope em forma de espículas, formadas por trímeros da proteína S, que significa spike protein. Essas projeções geram um aspecto de coroa, daí a denominação coronavírus. A proteína S, spike protein, é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa do processo de interiorização, no qual ocorre a fusão entre as membranas viral e da célula, e também a entrada do vírus no citoplasma. No caso do SARS-CoV-2, causador da atual pandemia de Covid-19, a proteína S ela reconhece através de seu domínio ligante do receptor RBD e o receptor ACE2, que significa enzima conversora de angiotensina 2 da célula, além de que seu material genético é RNA positivo. Essa estrutura viral que protege o ácido nucleico viral está bem estabelecida graças à genética reversa, onde o menor fragmento de ADN clonado pesquisa sobre sua função biológica, alterando o mesmo ADN por mutação, geralmente até em nível massivo. Bom, existe principalmente dois tipos de coronavírus que trouxeram epidemias para a humanidade. O primeiro é o SARS-CoV-1, que é muito mais grave que o segundo, o SARS-CoV-2. Esse primeiro, ele traz a síndrome respiratória aguda grave, que deixa o nosso corpo com insuficiência respiratória progressiva grave, e que a sua taxa de mortalidade é muito maior que 5%, que inclusive é uma taxa muito grande. Totalmente ao contrário do Covid-19, que é o coronavírus da pandemia atual. Esse vírus, ele não tem uma taxa de mortalidade tão grande, no entanto, ele aumenta de acordo com os fatores, como a idade, doenças do trato respiratório, diabetes e do sistema cardíaco. E por conta disso, em alguns países ele pode ser ou não mais implacável. Quanto à sua transmissão, existe uma diferença. No primeiro caso, o SARS-CoV-1, ele é a partir de contatos físicos muito próximos, com tosse, espirro, e não é tão rápida como o do SARS-CoV-2, o do Covid-19, porque o Covid-19 traz uma revolução, digamos assim, porque ele permite com que pessoas pré-sintomáticas e assintomáticas também carreguem e transmitam o vírus, fazendo assim alguns super disseminadores que acabam contaminando pessoas acima da média, acima de pessoas que já sabemos que têm o Covid-19. Esses sintomas, os sintomas do Covid-19, eles se apresentam dentro de 2 a 14 dias após o contato com o vírus. E podem ser eles febre, dor de cabeça, diarreia em alguns casos, dor de garganta, perda do olfato e do paladar em alguns casos. E há uma diferença também entre ele e o SARS-CoV-1, principalmente quanto ao diagnóstico, porque o diagnóstico do SARS-CoV-1 é feito clinicamente e o segundo é a partir da reação em cadeia da polimerase da transcriptase reversa em tempo real, além de que existe uma semelhança entre eles, que o seu tratamento ele é acompanhado nos dois casos. Covid-19 é uma doença que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, que é cerca de 80%, podem ser assintomáticas, e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de influência respiratória. Para todos os aspectos, a OMS tomou decisões que não ocorressem problemas não reais, como ocorridos no Egito, já que o vírus, denominado Covid-19, é transmitido pelo contato humano. A superlotação das unidades de tratamento intensivo já é fato nas maiorias das cidades do mundo.
De Nova York a São Paulo, sem UTIs disponíveis. Dezenas de milhares de pessoas a mais morrerão pela simples impossibilidade de tratamento. E as únicas comprovadamente eficazes para evitar que isso aconteça é o distanciamento social e a quarentena. É evidente que a vida é mais valiosa do que qualquer bem ou serviço para que seja provido pelo mercado assim. Sendo assim, a quarentena é algo que é necessário para a diminuição de contaminados no mundo. E assim vai.